Brasileiro faz sucesso em programa de reforma de casas em 24 horas na TV norte-americana. No ranking de educação infantil, Massachusetts fica em primeiro lugar com as escolas mais caras do país. Texas anuncia que planeja impor leis estaduais para prender e deportar imigrantes sem a participação da Casa Branca. 40 milhões de pessoas estão sob ameaça de falta de água por causa da seca do Rio Colorado, que abastece boa parte do país. E você vai conhecer a brasileira que se destacou nos drafts da NBA e foi selecionada para fazer parte de uma equipe norte-americana. The Washington Mystics select Stephanie Soares, Iowa State University. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição com o nosso quadro Brasileiro de Sucesso. A gente vai falar do Jonathan Borges, que é filho de mineiros e que vem se destacando aqui nos Estados Unidos por reformar casas. Olha, ele faz isso em apenas 24 horas, dá para acreditar? O sucesso é tanto que o Jonathan foi até convidado a fazer parte de um programa de televisão americano. A Carla Marinho conversou com esse brasileiro de sucesso, olha só. House flipping é um termo bem conhecido pelos investidores aqui nos Estados Unidos. Basicamente, é quando uma pessoa compra um imóvel por um valor abaixo do mercado e depois vende por um preço mais alto. Mas nem tudo é lucro fácil. Algumas casas precisam bem mais que uma reforma básica e levam de 3 a 6 meses para ficar pronta para revenda. Um problema, já que quanto maior o tempo da casa fora do mercado, menor é o lucro do investidor. E como por aqui tempo é dinheiro, o Jonathan e sua equipe resolveram fazer o impossível. Em apenas 24 horas, isso mesmo, 1.440 minutos, eles renovam, decoram e vendem uma casa. O feito é tão extraordinário que Jonathan virou uma das estrelas de um programa de TV americano. Tem vários shows de reformar a casa e tal, mas não te ensina como é que faz. Não... É o normal, entendeu? A gente vê eles comprando, arruma lá e vende. E a gente tem uma ideia por trás desse show meio diferente, entendeu? A gente quer ensinar o público como é que faz. Então, isso sempre foi meu sonho. Para fazer o flip mais rápido dos Estados Unidos, Jonathan conta com um batalhão de trabalhadores. São quase 60 pessoas, a maioria brasileiros. 95% das pessoas que trabalham com a gente ou é brasileiro, português ou hispano. Dessas três, 80% brasileiro. Todo mundo entende o mesmo idioma, entendeu? Então, é por isso que dá certo. Eles têm essa força de vontade de trabalhar, entendeu? A maioria chegam aqui nos Estados Unidos e querem um futuro melhor para a família. A gente termina uma casa em 24 horas, não é só eu, o Jonathan, a Michelle e o Danny que está satisfeito. A equipe toda está feliz. O sucesso nos negócios chegou cedo para Jonathan. Aos 15 anos, ele trocou a sala de aula pela oportunidade de trabalhar e fazer dinheiro. O Brazilian American, de 30 anos, nascido em New Jersey, é filho de um casal de mineiros de Governador Valadares. Hoje, com 2 filhos e casado com uma brasileira, Jonathan conta que, apesar de ser cidadão americano, sempre viveu a vida de imigrante. Meu pai saía de casa 4 horas da manhã e chegava em casa às 5 horas da tarde, entendeu? Então eu sempre via meu pai trabalhando, então isso sempre me fez querer trabalhar, entendeu? Uma vida de imigrante não é chegar e pegar dinheiro na árvore, entendeu? As coisas não funcionam assim. Quando eu entrei na construção, foi que minha vida praticamente mudou, entendeu? Porque a construção abriu muitas portas para mim. Para Jonathan, o programa de TV é um sonho realizado, mas é só o início da jornada. Eu tenho 30 anos de idade e eu tenho muitos sonhos pela frente. Eu tenho os planos muito grandes, então isso aqui é só o começo, isso aqui não chega aos pés do que onde eu vou chegar. E também não sonhar, nunca pare de trabalhar atrás do seu sonho, entendeu? Não importa o que você vai fazer da vida, entendeu? Foca em uma coisa e corre atrás, entendeu? Porque no final tudo vai dar certo.
Sucesso essa história aí do Jonathan. E você viu o que ele falou, né? 80% da equipe é brasileira, gente. Olha que bacana isso. É incrível o trabalho dele. Gente, eu adoro programas de reforma de casa. É incrível, que talento. Talento nato mesmo, viu? Parabéns, viu? Adoramos saber mais da história do Jonathan aqui no nosso jornal. Certeza que vocês daí de casa também gostaram. Com toda certeza. E olha, mudando de assunto, o Texas busca leis estaduais que deem liberdade para as autoridades locais prenderem e deportarem indocumentados sem a participação da Casa Branca. Esse projeto de lei já foi aprovado pela Câmara Estadual e agora segue para a votação no Senado. Se aprovado, esse projeto de lei vai criar uma unidade estadual de segurança na fronteira sul. Esses policiais vão ter autonomia para prender e deportar os indocumentados de acordo com as leis anti-imigração que o Texas vai criar. Esses agentes vão ainda receber imunidade por responsabilidade criminal e civil. O governador do estado, Greg Abbott, já disse que o objetivo é endurecer as medidas federais que são muito brandas. Ele quer tornar crime quem atravessar a fronteira ilegalmente, além de prender e deportar esses imigrantes. Se a pessoa tentar entrar no território americano uma segunda vez, o imigrante pode ficar preso por até 2 anos e depois ser deportado novamente. O projeto de Lei 20 já foi aprovado pela Câmara Estadual e segue agora para votação no Senado. A Casa Branca condenou essas propostas e chamou as medidas de radicais, extremas e as mais perigosas já vistas na fronteira sul. O governo federal voltou a dizer que a crise de imigração só vai ser resolvida com uma reforma que precisa ser votada pelo Congresso. Muito perigosa essa proposta do governador do Texas, o Greg Abbott, e do seu legislativo de criar uma falsa unidade policial de fronteira, onde prevê-se que alguns membros não são policiais de verdade, são simplesmente cidadãos que não têm antecedentes criminais e que muito provavelmente são anti-imigrantes. Isso abre uma possibilidade muito grande de abusos contra imigrantes. Mas também abre-se um precedente jurídico muito perigoso de rebeldia dos estados contra a unidade federativa dos Estados Unidos. Porque qualquer advogado, até advogado de 5ª categoria, sabe que matéria de imigração é jurisdição exclusiva do governo federal. Então, como que o procurador-geral do estado do Texas, que é o advogado número 1 na hierarquia do estado, não sabe disso? Sabe sim, e ele está propositadamente provocando esse precedente. Um precedente muito perigoso. Ainda no Texas, a polícia prendeu 2 traficantes de pessoas que transportavam ilegalmente imigrantes aqui para o território norte-americano. Os agentes descobriram os contrabandistas por acaso. Eles cometeram uma infração de trânsito e fugiram, isso no condado de Kinney. Toda essa perseguição foi registrada pelas câmeras dos carros dos policiais. Os criminosos só pararam quando atingiram uma cerca. A polícia prendeu 2 bandidos e encontrou 6 indocumentados dentro do carro. 2 deles estavam no porta-malas. O grupo de imigrantes foi detido e entregue à Polícia de Imigração de Fronteira. Um dos traficantes, já tinha passagem pela polícia. Bom, e depois do intervalo, a gente traz os detalhes de operações da Polícia Federal no Brasil com foco em traficantes de pessoas que cobravam caro para trazer imigrantes aqui para os Estados Unidos. E com a prolongada crise financeira aqui no país, nós preparamos uma reportagem com dicas para melhorar a nossa economia doméstica e ter mais acesso a crédito. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Uma quadrilha que cobrava R$100 mil para trazer brasileiros aqui para os Estados Unidos foi alvo de uma ação da Polícia Federal em Governador Valadares. A associação criminosa também fazia migração ilegal para a Austrália e países da Europa. A polícia chegou aos traficantes depois que brasileiros que chegaram aqui nos Estados Unidos por travessia pelo deserto fizeram a denúncia. Dezenas de pessoas foram presas e vão responder por diversos crimes, entre eles falsificação de documentos e promoção de imigração ilegal.
A Polícia Federal também informou que, em uma outra operação em São Paulo, realizou prisões no Aeroporto Internacional, dessa vez de Guarulhos. 7 brasileiros e estrangeiros foram presos tentando embarcar para países diferentes, partes diferentes do mundo, com drogas e documentos falsos. Um dos destinos era Newark, em New Jersey, aqui nos Estados Unidos. Segundo os agentes, algumas pessoas tentaram passar despercebidas por estarem acompanhadas de crianças. Isso aí, gente. Bom, agora a gente muda de assunto, a gente traz uma notícia que vem da Embaixada Norte-Americana. A emissão de vistos para brasileiros virem aqui para os Estados Unidos não para de aumentar e deve haver um recorde em 2023. A expectativa é de 1 milhão de emissões. A embaixada disse que o governo dos Estados Unidos segue com medidas para facilitar os processos de emissões por causa da grande procura. Bom, agora a gente vai falar um pouco de economia, gente. Olha, tá difícil para todo mundo, a gente já sabe, os efeitos aí da pandemia, da alta da inflação, são sentidos ainda hoje pela população, sobretudo as parcelas negras e imigrantes. E olha, uma pesquisa recém-feita pelo Banco Central norte-americano revela que os consumidores sentem que está cada vez mais difícil ter acesso a um bom crédito aqui no país. Quem vive nos Estados Unidos sabe que equilibrar as finanças está difícil. A gente já vem por um longo período de crise e, com isso, agora a população está começando a sentir que o acesso ao crédito está ficando mais difícil. Desde 2013, o Fed, o Banco Central, realiza uma pesquisa de expectativas do consumidor. E os dados coletados neste último ano mostram que o número de pessoas que dizem estar mais difícil obter crédito chegou ao nível mais alto da história da pesquisa. As expectativas dos consumidores para a inflação para este ano e o próximo também aumentaram, no maior salto nas expectativas de inflação no período de um ano. O estudo mostra que a população anda insatisfeita com a economia e sem uma perspectiva de melhora no curto prazo. Hoje, a maioria dos moradores do país diz que vê uma redução real da inflação para daqui 3 ou 5 anos. Entendo que em momentos de incerteza econômica e pessimismo pode parecer desafiador conseguir acesso a um bom crédito. No entanto, é importante lembrar que ter um bom planejamento financeiro pode ajudar a aumentar suas chances de obter crédito em boas condições. Como consultora financeira, posso destacar a importância de se planejar financeiramente a longo prazo. Isso envolve avaliar suas receitas e despesas, definir metas financeiras, criar um orçamento realista e consistente, poupar e investir de forma consciente e cuidadosa, além de manter um bom histórico de crédito. Um bom histórico de crédito é fundamental para ter acesso a empréstimos e financiamentos em boas condições. Isso significa pagar suas contas em dia, não atrasar parcelas de empréstimos anteriores e manter um bom relacionamento com instituições financeiras. Outra dica importante é comparar as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras antes de tomar uma decisão de crédito. Analise as taxas de juros, prazos de pagamento, valores das parcelas e outras condições contratuais para escolher a opção mais vantajosa para suas necessidades e possibilidades financeiras. O governo dos Estados Unidos quer reduzir a emissão de gases poluentes no ar e, para isso, anunciou novas regras para o setor automobilístico. A Agência Ambiental de Proteção determinou que até 2032, 2/3 da frota de carros novos sejam completamente elétricos. A ideia é que as montadoras comecem a trabalhar essas medidas nos próximos 9 anos. O governo acredita que esse é o tempo ideal para chegar em 2032 com 64% da frota de veículos novos sendo elétricos. A Agência Ambiental Americana diz que 30% de todas as emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos vêm do setor de transporte e, por isso, a necessidade de mudança para energia limpa. A proposta vai na esteira do governo da Califórnia, que foi o primeiro estado americano a proibir a venda de carros movidos a gasolina a partir de 2035. Os modelos antigos terão que ser trocados ou adaptados para a nova regra sob ameaça de multa. O problema é que essa medida pode esbarrar na resistência dos motoristas do país. Uma pesquisa Gallup apontou que 41% das pessoas que dirigem carros não querem comprar o modelo elétrico. Hoje, apenas 4% dos entrevistados possuem esse tipo de automóvel e apenas 12% estão considerando trocar seu atual veículo por um EV.
Para incentivar a população, o Departamento do Tesouro vai divulgar regras e créditos fiscais federais para quem comprar veículos elétricos. Essas medidas vão ser divulgadas no dia 18 de abril. E depois do intervalo, a gente mostra por que as escolas de educação infantil são mais caras em Massachusetts, onde vive boa parte da comunidade brasileira aqui no país. E atenção, 40 milhões de pessoas estão sob ameaça iminente de falta de água em muitos estados por causa da seca do Rio Colorado, que abastece o sudoeste e centro-oeste do país. Atenção, brasileiros que têm filhos pequenos e moram em Massachusetts. O estado possui a educação infantil mais cara de todos os Estados Unidos. A estimativa é que os pais gastem com crianças pequenas em creches e pré-escolas cerca de $20 mil por ano. A Giovanna Locatelli explica essa história pra gente. Os gastos com os filhos consomem uma grande parte das finanças das famílias e a educação está entre as maiores despesas. Uma recente pesquisa do Instituto de Políticas Econômicas revelou que o custo do ensino infantil em Massachusetts é o mais alto entre todos os 50 estados americanos. Educar uma criança com menos de 5 anos custa em média mais de $20 mil por ano. E os números vão além. A pesquisa diz que este serviço custaria ao menos $28 mil por ano por cada criança, se os profissionais de educação recebessem salários adequados. Dados federais mostram que em 2021 o salário médio de educadores infantis ficou em torno de $14,98 a hora, menos de $35 mil no ano. Ainda segundo a pesquisa, outro motivo pelo qual as famílias pagam tanto para educar as crianças é porque o governo contribui pouco. O governo americano gasta a 4ª menor porcentagem de seu produto interno bruto com a educação infantil, entre as 38 nações que correspondem à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os Estados Unidos também se encontram quase no final da lista em termos de investimento per capita com alunos. Luana tem os filhos na escola e buscou o custo-benefício matriculando os filhos na rede pública de ensino. Hoje, atualmente, eu tenho 3 filhos em idade escolar, né? É uma excelente alternativa para nós que viemos do Brasil para cá. Os meus filhos adoram ir para a escola, a metodologia de ensino é maravilhosa e eu estou super satisfeita. A escola pública sempre foi a nossa primeira e única opção, então, assim, é excelente, não tenho nada a que reclamar. No Michigan, um surto de fungo atingiu uma fábrica de papel e contaminou 100 trabalhadores. E uma das mais importantes fontes de água doce dos Estados Unidos, o Rio Colorado, pode estar com os dias contados. Essas são algumas notícias do nosso Giro, que começa agora. $40 milhões de pessoas estão sob a ameaça iminente de falta de água. O Rio Colorado, que abastece várias cidades no sudoeste e centro-oeste do país, está secando em níveis alarmantes. O governo federal estuda alternativas e cortes extremos na distribuição de água. Los Angeles, Phoenix e Las Vegas estão na mira desse racionamento. Essa baixa dos reservatórios é consequência de 2 décadas de extrema seca e uso exagerado de água. No Michigan, 100 funcionários da fábrica de papel Billerud estão contaminados com um fungo chamado blastomicose, muito comum em solo úmido ou material de decomposição. Os casos começaram a aparecer no mês passado e se espalharam em toda a unidade. Os sintomas são iguais ao de uma pneumonia. As autoridades chamaram o caso de grave e disseram que esse fungo pode atacar os pulmões e outros órgãos. Agentes sanitários estão investigando esse surto. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, confirmou a primeira morte por gripe aviária do mundo. Trata-se de uma mulher de 56 anos que tinha histórico de problemas respiratórios. Ela morava na província de Guangdong, na China. A mulher ficou doente em fevereiro. Chegou a ser internada com pneumonia, mas não resistiu. Autoridades informaram que ela foi infectada com o vírus H3N8. E agora a gente traz um alerta sobre aquelas estações públicas que a gente usa para carregar os celulares.
O FBI está pedindo que se evite usar esses pontos de carregamento gratuito, principalmente nos aeroportos. Os motivos são os riscos de espionagem. Segundo os investigadores do Colorado, as estações de carga gratuita pelo país não são tão seguras quanto se pensava. É preciso atenção em especial para os aeroportos, hotéis e centros turísticos, porque criminosos teriam descoberto como usar esses pontos para colocar malware e softwares de monitoramento nos celulares e outros dispositivos das pessoas. Os oficiais aconselham a compra de um carregador móvel que deve ser carregado em casa e levado na bolsa para caso de falta de bateria. Mais um alerta, né? Bom, gente, depois do intervalo a gente explica porque o Arnold Schwarzenegger está sendo flagrado fechando buracos pelas ruas de Los Angeles. E tem reportagem sobre uma brasileira que se destacou nos drafts da NBA e foi selecionada para fazer parte de uma equipe norte-americana. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O ator Arnold Schwarzenegger chamou a atenção nas redes sociais por um motivo inusitado. Cansado de ver Los Angeles esburacada, ele decidiu botar a mão na massa e fazer um trabalho que, pelo visto, não está sendo muito prioridade das autoridades. Usando botas, jaqueta de couro e óculos de sol, Arnold parecia ter voltado ao seu icônico personagem, o Exterminador do Futuro. Foi assim, com um pá na mão, que ele se juntou a um outro homem para tapar buracos nas ruas do bairro de Brentwood, onde mora em Los Angeles. Quem passava pelo local parava para agradecer aos trabalhadores e tomava um susto ao ver que um deles era o Arnold Schwarzenegger. O ator e ex-governador da Califórnia fez todo o trabalho com concreto compactado e disse que decidiu agir por estar cansado de esperar pela prefeitura para resolver a buraqueira na região, que incomoda cada vez mais os moradores. Na internet, Arnold escreveu: "Depois de semanas de reclamação dos vizinhos, peguei o meu time e fomos fazer algo a respeito." Na semana passada, a prefeita Karen Bass anunciou um plano para lidar com o que chamou de números sem precedentes de ruas danificadas em toda a cidade. Desde 30 de dezembro, LA recebeu mais de 19 mil solicitações de serviços de reparos. O Departamento de Obras Públicas não respondeu se o buraco fechado por Schwarzenegger estava programado para ser consertado. Mas o fato é que agora, com o perdão do trocadilho, o problema foi exterminado. I'll be back. Vocês me desculpem, gente, mas impossível não fazer a piada que ele foi o exterminador de buracos. Impossível, né, Ruth? Impossível, concordo com você. Você viu que a gente terminou até o VT com essa tiradinha, pois né? É, I'll be back, não tem como. Imagina você passando assim, aí tá lá, o exterminador do futuro, tapando buracos, usando óculos, a jaqueta de couro, a bota. Não, imperdível. Maravilhoso. Muito bom, maravilhoso. Nosso desafio do dia foi escrever Schwarzenegger. Foi, eu confesso. Bom, gente, depois de ver o Schwarzenegger aí tapando buraco em Los Angeles, fazendo um trabalho aí chamando a atenção das autoridades, vamos para a nossa previsão do tempo? Chega com a gente aqui no nosso telão. Olha só, a previsão para amanhã é de tempo encoberto em Boston, mas o sol brilha em New York e Washington com máxima de 88. Em Charlotte, tempo encoberto, o sol aparece entre nuvens e a partir de Atlanta começa uma tempestade só, gente. Em toda a região da Flórida também, olha só, Miami, o sol nem aparece. New Orleans, mesma coisa, mínima de 62 e muita trovoada ao longo do dia. Pois é, olha, em Texas começa a abrir o sol de novo. Aí Houston já tem máxima de 80, San Antônio sol também, El Paso máxima de 85, bastante calor. Era Phoenix, tempo encoberto, sol tímido aí, máxima de 82, vai estar quente apesar de tudo. Las Vegas, tempo encoberto também, máxima de 78. A mesma coisa em São Francisco e Los Angeles, na Califórnia. Mas aí o tempo não está tão quente, gente, a máxima é de 62 graus, Evelyn. Isso aí. Bom, pessoal, e depois dessa previsão de tempo bem diversa, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto você pagaria para ter o objeto que já foi de um ídolo seu?
Olha, uma casa de leilões britânica acaba de anunciar que um tênis de Michael Jordan foi arrematado por mais de 2 milhões de dólares, um valor recorde para calçados esportivos. Olha aí o tênis que foi comprado por um anônimo. Se trata de nada mais, nada menos do que o par que foi usado pelo Michael Jordan no jogo de basquete de final de 98 da NBA, a temporada que ficou conhecida como A Última Dança e que é cultuada pelos amantes do esporte. Calçando esse tênis, Michael Jordan marcou aí 37 pontos naquela partida e o time dele, o Chicago Bulls, foi o campeão, claro, da temporada. E essa foi a última das 6 conquistas de Jordan na Liga de Basquete dos Estados Unidos. O cara é mesmo um gênio, né, gente? Não é à toa que o item esportivo mais caro da história também foi um objeto usado pelo ex-atleta. No ano passado, uma camisa dele, também usada em 98, foi leiloada por 10 milhões de dólares. Caro, né? E olha, quem também virou destaque no basquete norte-americano nesta semana foi uma brasileira de 22 anos. Ela foi selecionada por um time para jogar na Liga Feminina, a WNBA. Nunca uma atleta brasileira tinha sido escolhida na 4ª rodada do draft, que é o evento que seleciona os atletas para as temporadas. A Eloá Orazen conta agora pra gente como isso aconteceu e em qual time essa atleta vai jogar. Há quem seja alto, há quem seja gigante e há Stephanie Soares, que é as duas coisas. A atleta acaba de se tornar a 14ª brasileira a disputar a WNBA, a divisão feminina da Liga de Basquete Americana. The Washington Mystics select Stephanie Soares, Iowa State. Stephanie foi primeiro selecionada pelo Washington Mystic, mas uma troca levou para o Dallas Wings. Honra estar aqui apresentando todos os brasileiros. Nossa, eu amo o Brasil muito, tudo que a cultura, eu amo o pessoal, então eu sou muito grato por essa oportunidade, por estar aqui com a minha família e também representar o Brasil, é claro, beleza? Tamo junto, vamos lá! Embora ainda esteja se recuperando de uma lesão que possa deixá-la fora das quadras por algum tempo, Stephanie já provou o seu talento com a camisa verde e amarela. Aos 19 anos, ela chegou a fazer parte da seleção que conquistou os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, e também esteve presente no último pré-mundial. Nome frequente na lista de convocação do técnico José Neto, que confia na atleta para ajudar o Brasil na Olimpíada de Paris em 2024, Stephanie provavelmente terá a vida transformada. Quem fala isso é a voz da experiência, que também responde por Ellen Luz. A jogadora brasileira de basquete defendeu o Washington Mystic entre 2001 e 2003 e sabe muito bem do poder da WNBA. Passando aqui para contar um pouquinho da minha experiência na WNBA. Foi um momento muito importante na minha carreira como atleta, defendendo a seleção brasileira. Eu jamais pensei que pudesse ter a oportunidade de participar da maior liga do mundo do basquetebol feminino. E eu tive a honra de defender as cores do Washington Mystics, a capital dos Estados Unidos. Foi uma vivência incrível, uma experiência espetacular para mim, para o meu crescimento profissional e pessoal também. E hoje a gente tem a Stephanie Soares, a 4ª escolha do draft, que quase vai defender as cores do Washington Mystics também. Hoje ela foi, no mesmo dia ela teve a troca e vai defender o Dallas Wings. E eu desejo toda a sorte para ela. E para a Damires Dantas também, que é jogadora do Minnesota Lynx. Então nós temos aí 2 brasileiras representando muito bem o nosso basquetebol. Então é muito importante para o atleta vivenciar esses momentos e realmente fazer parte da maior liga do mundo, não é para qualquer um. Que maneiro! Toda a sorte do mundo para Stephanie, que orgulho, né? Bastante orgulho. Olha, eu fiquei espantada com a altura dela, Evelyn. Alta, né? Altíssima, belíssima, grandíssima, tudoíssima, gente. Tudo pra dar certo. Tá ali, ó, a gente tá torcendo, estamos aqui junto, vibrando. Pode ter certeza que quando estiver jogando, a gente vai estar lá. Vai. Isso aí, agora vai ser difícil torcer para outro time da Liga Feminina. Não vai dar. Já time Stephanie 100%. Já tenho o meu time favorito no masculino, agora já tenho um time favorito no feminino por causa da Stephanie. A gente vem aqui trazendo para vocês novidades, os resultados dos jogos, vibrando junto. Queremos Stephanie cestinha. É isso, gente. Então a nossa edição de hoje termina com essa reportagem de mais uma brasileira fazendo sucesso aqui nos Estados Unidos. E a gente espera vocês de novo, é claro, amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã.